Olá, eu sou a Alessandra Brasterrinho, sou uma das coordenadoras do ABA Center e venho dar seguimento ao vídeo anterior, feito pela Natália e pela Fabiola, outras duas coordenadoras também do ABA Center. Então, como as meninas já me apresentaram, né, eu sou educadora especial, neuropsicopedagoga, especialista em análise do comportamento aplicado, né, a ABA, pelo Instituto Lamier, em parceria com a UFSCar de São Carlos. E hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o manejo de comportamento em sala de aula, possíveis, né, dicas, orientações, aí, estratégias de adaptações e de recursos. Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês de estudos que eu faço na área, o que a gente compartilha também de prática vivenciada dentro do ABA Center. Antes de começar, eu gostaria de lembrá-los que o que tem aqui, né, são pequenas sugestões e indicações. Lembrando que cada aluno, ele é único, e nós devemos pensar em suas particularidades antes de intervirmos de qualquer maneira. E outro ponto importante, né, muitos termos, nomenclaturas que eu posso utilizar durante o vídeo têm relação com o vídeo anterior, apresentado pela Natália e pela Fabiola. Então, caso você ainda não tenha assistido o outro vídeo, volte um pouquinho, assista para compreender exatamente, né, sobre o que nós estamos falando, sobre esses termos, o porquê e a importância de entender e descrever exatamente o que é um comportamento quando nós pensamos no comportamento inadequado em sala de aula, certo? Então, antes, né, de explanar exatamente os tópicos, eu deixei aqui descritos alguns itens que eu vou trabalhar aí durante esse vídeo, vou explanar de uma forma mais pontual. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão dos sinais de riscos, sobre a frase todo aluno é igual, sobre a questão da avaliação, a identificação de comportamento e problema, a elaboração do PEI, né, a partir aí também das indicações de adaptação curricular de grande e pequeno porte. Então, antes de começar, eu gostaria, né, principalmente de falar com os professores da educação infantil. Por quê? Nesse momento de acompanhamento dessas crianças, nessa etapa escolar, é possível nós identificarmos, estarmos atentos aos marcos do desenvolvimento. Então, professores, todos, né, na verdade, todos os professores devem ter em mente, ou devem ter um material de fácil consulta para estar sempre observando os marcos do desenvolvimento. O que é esse marco do desenvolvimento? É aquilo que eu espero para cada faixa etária. Mas, lembrando, nós não devemos comparar uma criança a outra, pensando em habilidades, pensando em estratégias. Porém, há esses marcos específicos do desenvolvimento que eu, como profissional, preciso estar atenta. Para daí conversar com a equipe escolar, né, com a equipe da coordenação pedagógica, a equipe da gestão, e chamar essa família, indicar aí possíveis serviços, né, que possam auxiliar, tá? Então, eu quis só mencionar brevemente isso, porque nós, né, me enquadro nessa classe de professores, nós não temos um papel específico no diagnóstico dessas crianças. Porém, é de grande importância o relato que nós levamos da escola para a família, para os profissionais que acompanham essas crianças, né? Para que daí um médico, né, especialista, ele possa realmente identificar se há um atraso no neurodesenvolvimento, se há sinais de risco para um TEA, né, se há sinais de risco para outros transtornos, outros distúrbios. Então, deixo a orientação para que todos vocês tenham esse olhar atento a qualquer sinal aí do desenvolvimento deles, né, desses pequenos. E, claro, no ensino fundamental também, enfim, né? Mas se nós tivermos esse olhar exclusivo na educação infantil, nós aí teremos uma boa preservação do desenvolvimento dessa criança, atuando imediatamente ali com a intervenção precoce.
Hoje nós temos diversos livros, materiais, vocês conseguem encontrar aí na internet, né? Diversos recursos que trazem esses marcos descritos. Então, por exemplo, com 6 meses, o que eu devo esperar com relação à coordenação motora, fala, comunicação? Com 2 anos, como deve ser a comunicação dessa criança? Como deve ser a questão motora dela? O que eu já posso esperar dessa criança nessa faixa etária? Então, aí a partir daí eu começo a observar, perceber se há esses sinais de risco. Outro ponto importante que às vezes nós não nos atentamos e que eu sempre falo que os pais também não se atentam a isso é a carteira de vacinação, né? Muitos pais esperam chegar, por exemplo, às vezes na escola para falar, nossa, é verdade, ele já fazia isso antes ou ele não tinha essa habilidade antes, né? E lá na carteira de vacinação nós temos muitas coisas escritas do que esperar em cada faixa etária. Então, usem, abusem desse recurso que vocês também encontram em PDF na internet para fácil acesso. Orientem os pais que acompanhem o desenvolvimento do seu filho pelo material que eles têm ali também. A frase: nenhum aluno é igual ao outro, né? Por que nós precisamos pensar isso? Infelizmente, nós ainda encontramos falas do tipo: eu tive um aluno no ano passado que ele era autista, né? Então, esse ano eu vou fazer exatamente o que eu fiz com ele, com o aluno que eu tenho. Não, ele tem o mesmo diagnóstico, a mesma classificação ali, né, do transtorno, mas cada sujeito é único, como qualquer pessoa. Então, nós devemos sim respeitar as particularidades, as especificidades, as necessidades e toda a bagagem que essa pessoa carrega, que esse aluno carrega. Então, não tem como eu comparar, por ter o mesmo diagnóstico clínico, os meus alunos, né? Ou uma professora falar para outra: olha, eu tenho um aluno com autismo, eu fiz isso e deu certo. Não, né? Nós precisamos olhar a individualidade de cada um. É claro, como eu disse no início, hoje trago orientações mais gerais que vocês podem aí utilizar, né, no dia a dia, mas quando depois nós formos conversar sobre avaliação, sobre elaboração de PEI, é tudo muito individualizado. E aí nós chegamos no ponto da avaliação. Por quê? Sem avaliação, eu não consigo fazer nada. Se eu não sei o que esse meu aluno já sabe, o que ele ainda não sabe, o que ele precisa aprender, quais são os comportamentos inadequados que ele apresenta, como que eu vou elaborar uma intervenção? Como eu vou elaborar o ensino dessa pessoa dentro de sala de aula? Né? Então, a avaliação ela é importante porque nós conseguimos identificar todos os excessos, né, que essa pessoa tem, então tudo aquilo que ela tem além do que seria esperado para aquela faixa etária, para aquele ambiente em que ele está, tudo que ele tem de déficit, então tudo aquilo que eu ainda preciso ensinar para essa pessoa, e a bagagem comportamental, que é tudo aquilo que ela já sabe. Às vezes nós focamos tanto nos déficits, que nós esquecemos dos excessos, que eles são barreiras para a aprendizagem, e também esquecemos das reservas que essas pessoas trazem, né? Então, quando nós pensamos em avaliação, nós precisamos pensar em 3 avaliações distintas, né? Então, primeiro eu preciso entender se esse meu aluno, ele já tem habilidades de aprendiz, que são aquelas que criam possibilidades, né, e disponibilidades para a aprendizagem de outras habilidades mais complexas. Quais são essas habilidades de aprendiz? Contato visual, sentar, esperar, ouvir e compreender o outro. Se o meu aluno ele não tem essas habilidades, tem como eu ensinar uma habilidade acadêmica com base, né, na BNCC? Ele não vai conseguir compreender se ele ainda não tem essas habilidades de aprendiz instaladas em seu repertório, né? Se ele não tem esses comportamentos que ele precisa para aprender. Uma outra avaliação é uma avaliação das habilidades desenvolvimentais. Essas habilidades são todas aquelas que normalmente nós não precisamos ensinar de forma explícita para pessoas com desenvolvimento típico.
mas que podem não terem sido desenvolvidas nas pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento, como, por exemplo, habilidade de comunicação, de rastreio visual, que é extremamente importante para leitura e escrita, né? Entre outras habilidades desenvolvimentais que vão também interferir na habilidade acadêmica. Alessandra, mas como que eu vou trabalhar tudo isso na escola, né? Aí depois eu vou mostrar para você o campo de atuação de cada um desses profissionais dentro da escola. E a última avaliação é a avaliação acadêmica. Essa sim, são aquelas que nós vamos avaliar aquelas habilidades descritas no currículo, né, do sistema de ensino, que aí a gente parte para as previstas na BNCC, tá? Então, qual é a responsabilidade de cada um dos professores dentro do ambiente escolar? Habilidades de aprendiz e habilidades desenvolvimentais, elas precisam ser avaliadas por especialistas. Quem são esses especialistas? Os professores da sala de recurso, né? Esses profissionais, eles têm acesso a protocolos, a instrumentos específicos por terem se especializado em determinada área, certo? Já os professores regentes de sala, né, o professor da sala regular, ele vai realizar a adaptação a avaliação das habilidades acadêmicas desse aluno, com base também nos resultados apresentados pelo professor especialista. Então, tem como eu avaliar todas as habilidades acadêmicas se meu aluno ele não tem rastreio visual, se ele não compreende o que eu estou falando, se ele não senta para eu realizar essa avaliação, né? Então, essa ligação entre professor especialista e professor regente, ela precisa acontecer diariamente, né? Seria ideal que isso ocorresse diariamente. Por quê? Porque o professor especialista, ele vai conseguir te orientar ainda mais sobre essas habilidades do aprendiz, né, desenvolvimentais aí, que esse aluno precisa para aprender o conteúdo que você da sala, né, regular quer ensinar a ele. Uma outra questão importante quando nós pensamos nas habilidades desenvolvimentais é entrar em contato com a equipe de especialistas que acompanha o caso da criança, caso tenha, né? Instituições especializadas que acompanham essa criança. Porque lá também nós temos protocolos específicos que vão auxiliar no levantamento dessas informações. Então, é muito importante que essa comunicação ela ocorra de forma linear, né? Para que todos saibam exatamente o que está acontecendo. Então, fizemos a avaliação, né? Coletamos aí todas essas informações, e aí? Eu vou, a partir da minha avaliação lá, da avaliação de habilidades desenvolvimentais, encontrar também problema de comportamento, né? O que é esse problema de comportamento? Ah, ele faz birra, ele é irritado, ele não para quieto. Entendi. Lembra o que a Natália e a Fabiola comentaram? Quando a gente traz essa informação sobre comportamento, nós precisamos operacionalizar. O que é isso, né? Nós precisamos descrever claramente o que eu quero falar sobre aquele comportamento. Tá? Então, eu deixo a minha subjetividade de lado, eu analiso, né, exatamente o que significa aquela birra. O que foi a birra que ele fez? Ele gritou, ele chutou o lixo, ele empurrou a professora, o colega, ele jogou a folha no chão, ele amassou e rasgou a folha. Então, aí eu vou operacionalizar esse comportamento. A partir dessa operacionalização, eu faço uma análise funcional, né? Então, aí eu preciso parar e pensar, lá que nós já apresentamos anteriormente, quais são as possíveis funções desse comportamento? Ele quer obter atenção, ele está querendo obter itens, né? Tem uma questão sensorial. O que está acontecendo aí nesse comportamento que eu preciso avaliar, que eu preciso entender por quê? Já ouviram aquela frase assim, né? Infelizmente, às vezes as pessoas elas usam a aba de uma forma errônea. Então, por exemplo, ignora que dá certo, ignora que esse comportamento diminui. Não, gente, né? Não é verdade. Por quê? Porque se eu ignorar um aluno
que ele está tendo uma fuga de demanda, eu posso estar reforçando ele, certo? Se eu pedir para um aluno que está tendo um comportamento inadequado dentro de sala de aula, sair para dar uma volta e ele queria fugir daquela situação, aquele comportamento teve uma função de fuga, o que eu estou fazendo? Eu estou reforçando aquele comportamento, né? Então, é claro que podem ocorrer momentos em que, por exemplo, o professor tenha que pedir para o aluno se retirar da sala, ou chamar o monitor, o cuidador, e pedir para que retire esse aluno de sala. Quando isso vai acontecer? Quando estiver sendo ofertado risco ao aluno, ao professor, ou aos demais alunos, certo? Mas isso não pode ocorrer com frequência, porque se eu analiso, se eu entendo que aquele comportamento é para ele fugir da sala de aula, eu só estou reforçando e é isso que ele vai fazer cada vez mais. E aí nós falamos sobre escalonamento de comportamento inadequado. Então, hoje, ele jogou a folha no chão, você tirou ele da sala. Amanhã, ele vai jogar a folha no chão e chutar a carteira. Né? Porque só jogar a folha no chão, você fala, você jogou hoje de novo? Então, vou te dar outra, entrega outra. Né? Aí ele jogou a folha, ele chutou a carteira, aí você pediu para ele sair. No outro dia, ele vai jogar a folha, chutar a carteira e dar um grito, né? Então, esses comportamentos inadequados, eles tendem a somente aumentar se nós estivermos realizando um procedimento inadequado. Então, se eu só ignoro aquilo que não era para obter atenção, ou se eu peço para ele sair em um momento em que era um comportamento que tinha uma função de fuga, eu só vou aumentar, escalonar esses comportamentos inadequados. Por quê? Porque ele vai vendo que pouquinho não dá, né? Então, ele vai aumentando tudo aquilo. Então, dentro dessa avaliação, em conjunto com o professor especialista, vocês precisam descrever quais comportamentos, problemas vocês encontram nesse aluno. Que comportamentos inadequados vocês percebem nesse aluno? Descrevam. A partir do momento que vocês descreveram, vocês começam a puxar flechinhas. Então, por exemplo, birra. O que é a birra? O que ele faz quando tem birra? Ele se joga no chão. Ele chora e olha para a professora. Ele chuta a carteira. Tá. Então, ele é hiperativo. O que é o hiperativo? Ele não fica sentado por mais de 3 minutos na cadeira. Ele necessita ficar andando pela sala, né? Ele pede para levantar 10 vezes durante uma aula de 50 minutos. E aí vocês vão operacionalizando esse comportamento para daí parar, pensar e colocar naquelas 4 funções, entender exatamente o que vocês precisam fazer, certo? Fizemos toda a avaliação, nós precisamos elaborar um PEI. Aqui eu vou tratar como PEI, Plano de Ensino Individualizado. Vocês podem encontrar como PAI, Plano de Atendimento Individualizado, PTI, Plano Terapêutico Individualizado, PDI, Plano de Desenvolvimento Individualizado, né? Então, existem inúmeras siglas, mas hoje eu vou trabalhar com a nomenclatura de PEI, que é o que nós mais utilizamos, tá? No PEI, eu preciso ter metas que se enquadrem a curto, médio e longo prazo. Por exemplo, se eu tenho uma criança que ela não consegue ficar sentada, essa meta ela vem a curto, médio ou longo prazo? A curto, porque eu preciso fazer com que ela sente para que daí eu ensine as novas outras habilidades, né? Então aí eu volto naquelas habilidades desenvolvimentais lá do aprendiz para pensar que sequência. Então, eu preciso que ele sente, aí eu preciso que ele se atente à minha orientação, aí eu preciso que ele pegue no lápis, então aí eu vou quebrando essas pequenas habilidades para elaborar o meu PEI, né, a curto, médio e longo prazo. No PEI também, nós já devemos deixar descrito as adaptações necessárias para a aprendizagem daquele aluno. Então, eu posso pensar em adaptações de pequeno, grande porte. Eu posso pensar nos níveis de ajuda que eu vou precisar ofertar na realização daquela atividade. Por quê? Não basta somente eu adaptar uma atividade, entregar uma folha para o meu aluno. Ele necessita de um momento de ensino para que eu garanta a aprendizagem dele, né? Então, que tipo de ensino eu vou ofertar para ele, né? Como, então, eu preparei ao professor
Como que o monitor vai aplicar essa atividade com esse aluno? Que nível de apoio esse monitor ou esse professor pode usar? Pegar na mão, fazer junto, dar um modelo para que o aluno copie igual? Então, tudo isso precisa estar bem descrito dentro do PEI, tá? Com relação às adaptações, então nós temos adaptação de estrutura, de currículo, de estratégias e de materiais. Então não é uma coisa só, né? Ela é muito ampla. Então, onde o meu aluno estiver, que ele necessitar, eu posso fazer esse tipo de adaptação. Então, de estrutura, né? Na questão física mesmo da escola, do currículo. A partir do momento que eu paro e penso, eu preciso ensinar determinado conteúdo, mas que habilidade desse conteúdo, que conceito desse conteúdo, o meu aluno vai precisar para aprender o conteúdo seguinte. Então, é isso que eu vou pegar, né? Com relação às estratégias, então, como eu vou apresentar esse material para o meu aluno? Como eu falei, eu vou usar nível de ajuda, eu vou usar apoio físico, eu vou usar modelo, como que eu vou fazer isso? E as adaptações dos materiais também, que esse aluno pode necessitar. Então, quando nós falamos de adaptação, nós não pensamos em um novo currículo. Nós pensamos em um currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a todos os educandos. Então, quando a gente começa, né, a pensar realmente no processo de inclusão, o professor ele tem que ter em mente que ele não tem, eu tenho o segundo B, eu, aluno com TEA, eu, aluno com síndrome de Down, eu, aluno com TDAH. Não, a minha fala é o segundo B. Já ouvimos muito também. Eu tenho 35 alunos, mais, né, o fulano. Não, então são 36 alunos, né? Então, quando você já parar e pensar em que estratégias você vai utilizar para ensinar qualquer conceito dentro de sala de aula, você já precisa lembrar das necessidades daquele seu aluno. Aqui nós estamos falando ainda de um aluno de um possível diagnóstico já, mas nós sabemos que cada cabecinha ali pensa de uma forma. Então, quantas vezes vocês, professores, precisaram tirar aí o coelho da cartola e explicar de 2, 3, 4 vezes diferente, porque nós temos diferentes crianças ali aprendendo, né? Então, vocês precisam pensar nesse currículo dinâmico, em que vocês possam trabalhar diferentes estratégias, diferentes recursos para atender a todas as crianças de uma única vez, né? E aí, a partir disso, eu devo pensar, o que o meu aluno ele deve aprender? Como e quando ele deve aprender isso? Quais as formas de organização do ensino são mais eficientes para o processo de aprendizagem dele? Como e quando avaliar o meu aluno, né? Ou reavaliar esse meu aluno? E aí eu deixei um sinal de atenção aí para vocês, né? Por quê? Todas essas perguntas serão respondidas a partir do processo de avaliação que vocês fizerem com eles, tá? Então, o que ele deve aprender, como, tudo isso, e quando reavaliar, vocês vão ter como resposta aquela avaliação diagnóstica, né? Que os professores falam, e aí auxiliando também o professor especialista nesse período, certo? E aí, quando eu penso em uma adaptação, né, ou apresentação de um recurso determinado aí que eu quero mostrar para esse aluno, que eu quero ensinar, eu preciso pensar em algumas questões específicas. Então, o que é que esse aluno não consegue fazer ainda? Né? Sempre ainda. Então, não é, ele não sabe, ele não consegue. Não. O que ele ainda não tem habilidade para fazer é o seu objetivo, né? Quais conteúdos são necessários para eu alcançar esse objetivo? Ou quais habilidades são necessárias para eu alcançar esse objetivo? Né? Quais conteúdos ou habilidades esse aluno já possui? Eu vou ter uma resposta a partir da minha avaliação inicial. Qual é a sequência de aprendizagem? Então, em que sequência que eu vou apresentar? Que ordem eu vou apresentar? Questão do tempo. Quanto tempo eu vou ficar ensinando isso? Por que nós defendemos muito a análise do comportamento? Porque a análise do comportamento, ela mostra exatamente quando a criança aprende, quando ela generaliza conteúdo, quando eu posso avançar naquele conteúdo.
Então, não é assim, hoje eu trabalhei a letra A, amanhã eu trabalho a letra E, amanhã depois a letra I. Ele aprendeu a letra A, né? Ele generalizou essa letra A para outros ambientes. Então, é isso que eu preciso parar e pensar. Às vezes, o meu aluno ele vai precisar de 2 meses na letra A, 3 meses na letra A, enquanto os demais já estão avançando em outras atividades. Esse é um simples exemplo, tá? Mas para vocês conseguirem compreender quando eu falo isso, né? O tempo, quanto tempo mais ou menos, previsão aí que eu vou continuar trabalhando determinado conceito com ele. Como eu vou ensinar tudo isso? A partir de estratégias e metodologias de apresentação de recursos visuais, né? Que estratégias eu vou utilizar? Que tipo de ajuda eu vou ofertar no processo de ensino desse meu aluno? As adaptações têm sido eficazes? Eu já alcancei meu objetivo? Aí eu vou ter essa resposta a partir dessa minha avaliação contínua desse meu aluno, observando dia a dia a sua evolução, a sua resposta frente às atividades, frente aos materiais apresentados. Então, isso é muito importante que vocês sempre tenham em mente para quando forem pensar aí no processo de algum tipo de adaptação ou inserção de novos conceitos, novos recursos, novos materiais. Então, eu trago para vocês agora, de forma, novamente, muito geral, algumas dicas, orientações, né, sugestões, na verdade, do que vocês podem fazer em sala de aula, né, para auxiliar aí no manejo desses comportamentos inadequados. Primeira coisa, é muito importante trabalhar a temática da inclusão com toda a comunidade escolar. Por quê? Porque pode ocorrer crises dentro de uma escola, pode ocorrer uma situação constrangedora frente a outros pais e que eles não saibam exatamente o que está acontecendo, né? Ou frente a outros alunos no pátio na hora do intervalo. Então, a temática da inclusão, ela precisa estar presente na escola como um todo, né? Por meio de projetos, trabalhos individualizados em cada sala, mas os alunos precisam ter acesso a isso, tá? E a comunidade escolar como um todo também. Outro ponto importante, crianças que são acompanhadas por equipes de fora, né? Clínicas particulares, instituições especializadas, façam contato com essas pessoas, busquem informações com essas pessoas, né? Porque é claro que as equipes, normalmente elas vão em determinado período, marcar uma reunião com a coordenação, querer observar alguma coisa, perguntar como o aluno está, mas busquem vocês informações também com essas equipes, tá? É muito gostoso quando a gente tem essa troca com a escola. Então, façam isso, vão atrás das equipes, entrem em contato, peça que a coordenação faça isso, conversem com os pais em reunião de pais, perguntem, né, como ter o contato com esses profissionais. Outro ponto importante, Alessandro, meu aluno ele não frequenta nenhuma clínica, nenhuma instituição especializada, nada. Mas eu tenho uma professora de educação especial na minha escola. Fantástico, né? Essa professora, não é que ela saiba mais do que a professora de sala regular, mas ela decidiu especializar-se em determinado assunto. Então, entende-se que ela possa ter mais recursos para te orientar, para te auxiliar na seleção aí de objetivos, de estratégias para determinado aluno. A gente precisa também garantir as adaptações necessárias, então, de mobiliário, de tempo, de atividade, enfim, tudo que esse aluno precisar, eu tenho que garantir. Diretamente com o aluno, forneça orientação clara, direta, fazendo uso de palavras-chave, né? De preferência em frente ao aluno, sem falar muitas coisas, para no final dar a instrução a ele. Então, use sempre de falas mais claras e diretas. E, quando possível, utilize essas palavras-chave, né? Ou melhor, sempre que possível, utilize essas palavras-chave aí para o desenvolvimento dele. Algo muito importante, principalmente para as pessoas com TEA, né? Preveja, antecipe sempre que possível as mudanças que poderão ocorrer na rotina escolar desse aluno. Isso nós podemos fazer a partir de esquemas visuais,
Então, pregado na parede da sala ou algo portátil que esse aluno ele leva e fica ali na carteira dele, né? Também, muitas adaptações a gente faz do horário desse aluno na escola, então, principalmente no Fundamental 2, né? Ou até no Fundamental 1, onde já tem troca de professor, entra professor de outra língua, né? De educação física, enfim. A gente já deixa fotos desses professores ou pictogramas que indiquem que vai ocorrer uma mudança. Então, isso é muito importante, diminui aí um nível de ansiedade desses alunos, já antecipa o que pode ocorrer, certo? É bacana também, quando vocês fizerem as avaliações, identificar os interesses, motivações e as preferências desses alunos. Por quê? Isso pode ser utilizado durante as atividades, na elaboração das atividades, na apresentação das atividades, e também como algo reforçador para eles entre uma atividade e outra. Diminuir, fracionar atividades longas em partes menores, encurtando aí o tempo de tarefa, o período de trabalho. Por que isso? Porque se eu quiser que meu aluno ele responda 10 questões, pode ser que ele ainda não tenha habilidade o suficiente para ficar o tempo todo ali sentado respondendo essas 10 questões. Então, o que eu posso fazer? Eu posso quebrar isso em pequenas tarefas. Eu oferto 3, aí ele faz, toma uma água, volta, eu deixo ele ler o gibi um pouquinho, oferto mais 4, dou um tempinho para ele, oferto mais 3. Então, eu posso fracionar essas atividades para ofertar ao meu aluno. Combinar instruções e regras por escrito e uso de imagens. Isso facilita a compreensão do aluno, né? A gente pode deixar isso à disposição da sala também, um ambiente de fácil visualização para ele. Então, todos os combinados dessa aula, com aquele professor, com aquela escola, então, tudo ali. Encorajar sempre que possível também a participação do aluno nas discussões de sala de aula de forma oral. Às vezes, nós temos alguns alunos que não leem, que não escrevem, mas se você pedir para eles responderem de forma oral, eles dão um show. Então, aproveitem isso, identifiquem essa habilidade, essa particularidade desse aluno, inclua ele da melhor forma possível. Se o aluno se distrair facilmente, procure estimular a atenção por meio de um sinal combinado previamente. Então, você pode combinar algumas coisas com esse aluno. Um toque na carteira, um toque no ombro, né? Algum sinal que ele automaticamente, claro, aqueles alunos que já têm uma habilidade maior para essa compreensão, tá? Realize pausas entre uma atividade e outra. Isso vai facilitar a absorção dos conteúdos e vai aumentar a sua atenção e concentração também. Aqui nós podemos usar os esquemas de reforçamento, que as meninas já comentaram também. Nós podemos utilizar o que nós chamamos de economia de fichas dentro da análise do comportamento. O que é isso? É algo que esse aluno ele vai acumular, ele vai receber pequenas coisas, acumular para no final da aula, por exemplo, ele trocar por algo que ele deseja. Isso pode ser cartões, pode ser figurinhas, podem ser palitos que ele vai acumulando e ele precisa acumular 10 para trocar por um gibi. Então, pode ser inúmeras coisas. A partir da emissão de comportamento adequado, eu entrego algo a eles, como uma recompensa, como um reforçador, né? É diferente recompensa e reforçador, mas trazendo aí para a linguagem da educação, ele vai receber aquilo como uma recompensa por ter feito aquele comportamento, mas na linguagem da análise do comportamento, da aba, nós entregamos um reforçador a ele. É aquilo que vai aumentar a probabilidade dele emitir aquele comportamento novamente em outro momento, em outro ambiente. Atribua ao aluno tarefas de responsabilidade perante a sala de aula ou pequenos grupos de trabalho, mostrando aos demais todas as capacidades e habilidades desse aluno. Elogie sempre que houver a presença de um bom comportamento ou trabalho positivo realizado pelo aluno, dando a oportunidade de aprender e repetir esses comportamentos novamente. A mesma coisa que nós acabamos de falar, né? Encoraje as interações sociais entre o aluno e o seu grupo de convívio, planejando atividades em grupo
sob orientação se for necessário. Para diminuir as frustrações decorrentes das derrotas, oferte ao aluno sempre atividades em seu nível de aprendizagem, né? E aos poucos nós vamos ofertando os pequenos desafios, porque também não tem só como nós trabalharmos a zona de conforto dele, né? Então nós vamos ofertando novos desafios sempre que possível e elogiar sempre o bom comportamento e rendimento desse aluno. Então, como forma prática, como material que vocês possam ter em mãos e consultar, eu trouxe para vocês 3 dicas, né? Os 3 materiais é só vocês digitarem o título no Google que vocês vão encontrar em PDF. Então, o primeiro, da capa vermelha, manejo de comportamento de criança com transtorno do espectro do autismo em condições de inclusão escolar. Aqui vocês vão encontrar exemplos práticos, né? Com uma linguagem muito fácil de compreensão por parte de professores, para que vocês entendam um pouco mais sobre esse manejo. Um outro material muito bacana, que eu gosto bastante, nós indicamos para professores, para pais, é esse segundo material da BPMC. Ele é autista, como posso ajudar na intervenção? Então, ele traz, é dividido por capítulos, ele traz uma questão teórica importante e depois ele traz perguntas para que você responda e para que garanta a sua aprendizagem, né? Então, você respondeu, você conseguiu compreender aquilo que estava sendo falado no material ou não? Como que foi, né? Então, é legal porque ele nos ensina, também mede aquilo que nós estamos aprendendo com o uso do material. Uma outra coleção, né, essa é a coleção Inclusão, eu indico o capítulo 7 de forma específica, mas ela tem outros capítulos aí muito bacanas para leitura. O capítulo 7 ele foi escrito pelo professor Lucelmo e por uma outra professora, não me recordo o nome agora, mas ele fala da questão de manejo e da questão das avaliações, né? Então, o que observar nessas avaliações? Que instrumentos eu posso utilizar? Então, ele traz dicas também de instrumentos, indicações de instrumentos que podem ser utilizados para fazer aquelas avaliações pré-acadêmicas de habilidades desenvolvimentais, tá? Então, são 3 materiais excelentes, embora os 2 primeiros eles tragam de forma explícita, né, a questão do autismo, do TEA em seus títulos, nós devemos sempre lembrar, a análise do comportamento, ela não é somente para pessoas com TEA, é para qualquer pessoa com atraso no neurodesenvolvimento que apresentem problemas de comportamento, tá? Então, não, eu não tenho aluno autista, então eu nem vou procurar esse material. Não, se você tem um aluno que tem um problema de comportamento em sala de aula, que apresenta essas alterações comportamentais, procurem esses materiais, né? Na hora da leitura, você vai vendo o quanto sentido faz você perceber, entender como deve agir ali naquela situação, tá bom? Então, gente, assim, de forma muito geral, né? Eu trouxe aí algumas dicas e orientações sobre essa questão da inclusão, do manejo, de possíveis adaptações, novamente, de forma muito geral, e que vocês pensem com muito carinho, com muita particularidade em cada criança, em cada aluno que vocês têm em suas salas de aula, tá? Para aí, né, deixei essa frase para o final. Então, a escola inclusiva ideal é aquela onde todos os alunos sentem-se reconhecidos, valorizados, respeitados, né? E exista um cuidado na elaboração e na transmissão dos conteúdos educacionais que devem ser preparados para atender às demandas específicas de cada aluno. É de extrema importância que nós, como profissionais da educação, a gente não garanta somente o acesso a esses alunos. As políticas já avançaram muito. Hoje eles estão nas escolas, que bom, né? Mas a gente não pode garantir somente o acesso. Nós precisamos garantir acesso, permanência e aprendizagem, né? Então, não basta o aluno estar na escola. É a mesma coisa. Esse aluno ele só vem para socializar. Realmente, a escola é um ambiente muito propício para isso. Mas como que eu vou ensinar a socialização para ele? Né? Eu tenho que garantir a aprendizagem do máximo de conceitos possíveis para esse aluno.
Então, eu deixo aqui essa reflexão, quando nós pensamos, né, nessa escola inclusiva, entre aspas, né, eh, não diferenciando uma escola da outra, mas como aí mesmo uma analogia para a gente pensar o que seria, como eu posso tornar a minha escola diferente no processo de ensino de alunos com atraso no desenvolvimento, com transtornos e com deficiência. Então, essas eram as minhas considerações hoje. Espero de alguma forma que eu tenha contribuído, né, trazido aí ideias, acendido algumas luzes para vocês aí nesse processo de ensino. Me coloco à total disposição, de todos os professores da rede. Entrem em contato com a gente. Então aqui tem, né, o e-mail do Abacenter, o nosso Facebook, Instagram, o nosso celular, que é o WhatsApp. No Facebook e no Instagram, como as meninas já mencionaram, nós divulgamos bastante conteúdo sobre a aba, sobre o ensino da pessoa com deficiência, sobre o ensino das pessoas com transtornos de aprendizagem. Nós divulgamos bastante informação, artigo científico, todos com base mesmo, né, nessa ciência, que é aquilo que a gente precisa. Então, quem tiver interesse, nos sigam lá nas redes sociais. Para o próximo ano, nós teremos também algumas formações, alguns cursos, principalmente voltado aí para os professores. Eu, como professora, digo que a partir do momento que eu conheci a análise do comportamento, a minha prática mudou, né? O meu olhar para o aluno também mudou. Então, eu espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído, as meninas também tenham contribuído para a prática de todos vocês. Estamos totalmente à disposição. O que precisarem, contem com a gente. De forma especial, agradecemos a Aline pelo convite e esperamos nos encontrar em outros momentos também. Obrigada.